Boa tarde a todos e a todas. Vamos retomar, então, a reunião. Peço ao secretário-geral que anuncie o próximo item. Boa tarde a todos e todas. O próximo item é o de número 1, processo 48.500.00.4742.2021.32. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos procedimentos de monitoramento de mercado após o período sombra. Diretor-relator Gentil Nogueira de Sá Júnior, e há um pedido de sustentação oral para este item. Em 5 de abril de 2022, na 11ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a consulta pública 10 de 2022 com vistas a obter subsídios para o aprimoramento do processo de salvaguardas financeiras do mercado de energia elétrica e a consulta pública 11 de 2022 para obter subsídios sobre o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica. Em 25 de novembro de 2022, a então SRM emitiu a nota técnica 167/2022, por meio da qual apresentou o resultado da consulta pública 11, concluindo pela necessidade de abrir nova fase com vistas a colher subsídios à elaboração de resolução normativa do Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial e propondo que a CCE encaminhasse, no prazo de 90 dias, proposta de alteração dos PDCs relativos ao registro dos contratos de compra e venda de energia. Em 14 de fevereiro de 2023, na 4ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública 11 de 2022, com o objetivo de discutir a minuta de resolução normativa que trata do aprimoramento do monitoramento do mercado e do Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial produzido pela CCE, e determinar a CCE que encaminhasse no prazo de 90 dias a proposta de alteração dos procedimentos de comercialização com a possibilidade de 2.1, registro de contratos com duplo flag e 2.2, de os compradores iniciarem o processo de registro de contrato de compra e venda de energia elétrica na CCE. Em 25 de agosto de 2023, a SGM emitiu a nota técnica 78, apresentando o resultado da segunda fase da consulta pública 11 de 2022, concluindo pela necessidade de aprimorar o monitoramento do mercado de energia elétrica mediante dispositivos que permitam um monitoramento prudencial por parte da CCE, recomendando a aprovação de resolução normativa voltada ao monitoramento durante um período sombra, tendo o Manual de Monitoramento Prudencial como seu anexo. Em 29 de agosto de 2023, na 31ª reunião pública, a diretoria da ANEEL decidiu aprovar a Resolução 1072, que dispõe sobre o monitoramento prudencial dos agentes no âmbito da CCE durante o período sombra. Na referida norma, a previsão de encaminhamento pela CCE passados 12 meses de período sombra de propostas de PDC, tratando da verificação mensal das informações apresentadas pelos agentes, bem como proposta para os demais documentos que julgassem necessários para a operação definitiva, assim como estudos e avaliações que abordassem a possibilidade de simplificação do processo e do tratamento diferenciado por tipo e porte de agente. Em 29 de novembro de 2024, mediante carta 27.210, a CCE apresentou um extenso relatório sobre o período sombra do monitoramento prudencial, contemplando minutas de PDC, sugestões de alterações no manual de cálculo do monitoramento prudencial e relatórios de consultorias externas. O relatório do período sombra foi complementado mediante carta 15.839, 16 de maio de 2025, e nota técnica 12.923 e minuta do PDC 1.9, que trata sobre o processo sancionador de monitoramento, e mediante carta CT-CCE 16.107, de 21 de maio de 2025, que também incluiu entre seus anexos uma versão aprimorada do Manual de Cálculo do Monitoramento Prudencial. Foram apresentadas também contribuições para o aperfeiçoamento do monitoramento prudencial pela CPFL Energia, Abracel e ENGIE. Na 37ª sessão pública ordinária de distribuição, foi realizada em 22 de setembro, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria. Em 25 de setembro, foi emitida a nota técnica conjunta SGM, SFF e ANEEL, por meio do qual as duas superintendências apresentaram proposta de abertura de consulta pública, contendo minuta de resolução normativa, a qual consta em anexo o Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial e os procedimentos de comercialização, bem como o relatório de análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório ARR número 1 de 2025. Em 8 de outubro, recebi, acompanhado da minha assessoria, os representantes da Abracel em reunião presencial, na qual apresentou as propostas que entendem como pertinentes sobre o caso. Em 10 de outubro de 2025, a CCE apresentou a correspondência 30.588, com manifestação sobre a nota técnica 15/2025. Em 16 de outubro de 2025, me reuni presencialmente com a CCE em sua sede para tratar de assuntos referentes ao presente processo, é o que basta relatar. Sustentação oral será apresentada pela senhora Ellen Apolinário, representante da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. A senhora dispõe de até 10 minutos.
Boa tarde a todos. Okay. Obrigada. É uma satisfação poder estar aqui hoje representando a CCE para compartilhar os avanços obtidos no fortalecimento da segurança de mercado e no aprimoramento do modelo de monitoramento prudencial. Gostaria de cumprimentar e agradecer à ANEEL, aos agentes e a todas as instituições que, ao longo dos últimos anos, têm contribuído de forma técnica e colaborativa para a construção de um ambiente cada vez mais previsível, transparente e sustentável no setor elétrico brasileiro. Nosso objetivo hoje é apresentar os principais resultados de trabalho conjunto, fruto de diálogo constante, aprendizado mútuo e compromisso com a governança do mercado de energia. Nos últimos 5 anos, a segurança de mercado evoluiu significativamente com avanços regulatórios e técnicos construídos conjunto pela CCE, ANEEL e agentes. Desde as primeiras notas técnicas até o período sombra, o modelo foi testado, ajustado e consolidado com base em evidências, diálogo, e hoje o monitoramento prudencial se firma como uma agenda validada, sustentada por rigor técnico, transparência e cooperação institucional. O período sombra teve como principal objetivo testar a mecânica do monitoramento prudencial e calibrar os seus parâmetros. O primeiro resultado já foi muito expressivo. Quase 98% dos agentes participaram do envio do fator de alavancagem. Ainda que, ao longo desse período, nós tivemos mais de 9 mil bloqueios que foram aplicados pelo não envio do FA, tivemos uma participação de 98% dos agentes. Conduzimos 663 análises de prevenção e 755 verificações amostrais aleatórias. Cada alerta foi acompanhado de diálogo, com 288 reuniões de monitoramento e quase 16 mil atendimentos direto aos agentes entre ligações e e-mails. E talvez eu destaco aqui o maior ganho de todos, a base de dados inédita construída ao longo desse processo. Pela primeira vez, o setor elétrico passou a ter em escala e qualidade informações de risco padronizadas dos agentes, o que abre um espaço para análises mais robustas e implementação de políticas de mitigação de risco cada vez mais precisas. Realizamos também 23 eventos abertos ao mercado, entre workshops de segurança de mercado e Momentos Capacita, e cabe destacar que esses dados aqui referem-se a novembro de 24 a setembro de 2025. Criado em 2023, o Comitê de Implementação do Monitoramento Prudencial representa um marco de governança colaborativa no setor. É um fórum técnico com representantes das 4 classes de agentes, consultores independentes e da CCE, dedicado a discutir parâmetros metodológicos e propor aprimoramentos. Além das reuniões do Comitê de Implementação, a CCE também promoveu interações diretas com os agentes e associações setoriais para ouvir considerações sobre o relatório do período sombra. De novembro de 24 a maio de 25, recebemos em torno de 91 contribuições. Dentre essas, 53 já haviam sido abordadas no relatório de novembro de 24 e as 38 pendentes ou novas foram avaliadas posteriormente e entraram no relatório complementar de maio de 2025. A partir das experiências acumuladas durante o período sombra, nós estruturamos um conjunto de 21 aprimoramentos organizados em 5 eixos temáticos. O primeiro eixo, de simplificação, reúne medidas que tornam o modelo mais claro e proporcional, envolve a redefinição dos participantes obrigados, como os consumidores, distribuidoras, comercializadores e geradores,
avaliação dos perfis e quem deveria participar ou não do monitoramento prudencial, a padronização da divulgação do fator de alavancagem e a descontinuidade da classificação dos comercializadores. O segundo eixo trata, então, de indicadores e informações com avanços que ampliam a qualidade e a tempestividade dos dados. Entre eles, eu destaco o aprimoramento do processo de repescagem, a padronização do envio das demonstrações financeiras e a divulgação das informações societárias, das alterações societárias, como um elemento de monitoramento preventivo. O terceiro eixo foca, então, na segurança de dados, consolidando a governança tecnológica e robusta, com a execução de pentest e a validação da criptografia. O quarto eixo, de aprimoramento metodológico, ali nós trabalhamos os ajustes dos parâmetros técnicos, como a precificação de recurso proveniente de geração, a exposição de contrapartes e as deduções de patrimônio líquido ajustado. Por fim, o quinto eixo representa, então, a evolução dos indicadores de risco, como avanços que elevam o grau de sofisticação analítica do modelo, inclui, então, a incorporação do RWA crédito nas dimensões atacado e varejo, e a introdução do FA por vértice, o FA de contrapartes e para agentes com um PLA negativo, além de aprimoramentos do parâmetro de cálculo. Chegando, então, ao fim da apresentação, é importante destacar que o modelo prudencial consolida um marco de governança e transparência no mercado de energia. A CCE, em conjunto com o ANEEL e os agentes, vem construindo um ambiente cada vez mais previsível, seguro e confiável, no qual as decisões são baseadas em evidências e sustentada por metodologias sólidas. Todo o processo tem sido técnico, incremental e diálogo, refletindo o compromisso de todos, instituições, associações e agentes. E o resultado do período sombra mostra não apenas a adesão, mas também a efetividade nas ações preventivas, frente a todas as convocações que nós fizemos e as análises que o monitoramento procedeu. Essa fase foi fundamental para identificar aprimoramentos e ajustar as metodologias propostas para o monitoramento prudencial. É um trabalho de construção institucional e, acima de tudo, de responsabilidade compartilhada, que reafirma o compromisso da CCE, da ANEEL e dos agentes com a segurança e o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Muito obrigada. Procuradoria? Não houve consulta à Procuradoria até esse momento, razão pela qual deixo me manifestar. Eu vou chamar a apresentação técnica do servidor Alex Alves. Senhora diretora, senhores diretores, senhora procuradora, senhor secretário-geral, demais colegas servidores e interessados que nos acompanham tanto aqui presencialmente quanto pela internet. Coube a mim, por ter trabalhado tanto pela SGM como pela SFF, nesse processo em particular, fazer a apresentação. E aqui agradeço à superintendente Maria Luísa e ao superintendente Alessandro pela confiança. A ideia é passar rapidamente pelos aspectos que levaram à proposição desse conjunto de documentos a serem colocados em consulta pública, deixando claro que, desde o início, trata-se aqui de mais um passo dentro de um longo processo regulatório que, aqui nesse slide, começa em agosto de 2014, mas é possível encontrar outros passos anteriores a isso, inclusive. Mas daqui destaco que essa consulta pública número 11 teve a sua primeira deliberação lá em 2022, quando foi aberta e debatida. Na sequência, em 2023, tivemos uma segunda fase para discutir aí um manual de monitoramento prudencial que levou à consecução de um período sombra para estudo dessa proposição. Em agosto de 2023,
nós apresentamos os resultados dessa segunda fase da CP11, recomendando a aprovação de uma resolução normativa voltada a esse monitoramento. Tivemos um período sombra de 1 ano e o resultado traduzido em um extenso relatório produzido pela CCE, e chegamos ao momento atual, que envolve fazer ajustes naquela regulamentação, então colocada para testes e para ampliar a nossa capacidade de monitoramento do mercado. Os resultados do período sombra já foram muito bem colocados pela Ellen, que me antecedeu, a quem parabenizo pela apresentação. Ela trouxe até alguns números adicionais além do período sombra em si, porque a regulamentação continua em vigor, então continua sendo efetuado o monitoramento, mas especificamente do período sombra e do relatório do período sombra, nós temos alguns dados já bem interessantes, centenas de análises realizadas entre verificação amostral aleatória e monitoramento prudencial, mais de 97% dos agentes aderindo ao envio do fator de alavancagem dentro do prazo, alguns milhares de bloqueios derivados do não envio das declarações, sendo que a grande maioria deles já foi regularizada. 81% dos pareceres técnicos elaborados pela CCE como resultado das informações apresentadas aprovados, com alguma ressalva, nenhum reprovado nesse ínterim. As principais causas de não conformidade envolvem o desconhecimento de requisitos e erros operacionais, fatos esses todos que procuram ser endereçados agora nos ajustes, procurando incrementar não só a verificação amostral, mas também incluir um período de repescagem, a possibilidade de repescagem daqueles que tenham problemas com suas informações. A estimativa de riscos que foram reduzidos por conta de ter se feito um monitoramento mais aprofundado do mercado nesse período, aqui chegamos, foi da ordem de 168 milhões, número esse estudado e apresentado pela CCE para nós, em possíveis inadimplências potenciais evitadas. E o fator de alavancagem médio para os agentes permaneceu baixo, abaixo de 0,4, indicando um baixo risco de alavancagem, não obstante ter se identificado alguns problemas pontuais em alguns agentes, alguns dos quais, inclusive, já foram objeto de deliberação por essa diretoria em relação às consequências dos problemas que foram verificados em relação às suas atividades. Os aprimoramentos que estão sendo buscados agora nesse período, eles são concentrados no objetivo primário do monitoramento prudencial, que é o estabelecimento do fator de alavancagem das empresas. Basicamente, esse fator de alavancagem é derivado da somatória de 3 elementos: a ponderação das parcelas de risco de mercado, de risco de crédito e risco operacional. E aí, essas parcelas de risco são divididas pelo patrimônio líquido ajustado de cada empresa para se estabelecer quanto tem de alavancagem em cada uma dessas empresas. Se por acaso o patrimônio líquido ajustado for menor que 0, há agora uma fórmula alternativa para fazer esse cálculo. Tudo isso é bastante complexo em termos de fórmulas e acrônimos, por isso eu vou simplificar bastante. Aqui a ideia é mostrar também que fizemos uma avaliação de impacto regulatório, dado que quando foi aberta a primeira consulta pública, a diretoria deliberou que poderia ser aberta sem a realização da análise de impacto regulatório. A primeira parte da nossa análise foi uma análise retrospectiva, em que se avaliou, comparou entre não regular e fazer a regra do período sombra, e verificou-se na nossa análise multicritério que, de fato, implementar o sombra tinha mais vantagem do que não regular, e, na sequência, ajustar o sombra, incluir o risco de crédito e incluir o risco operacional, todas elas têm vantagens crescentes, razão pela qual merece ser continuado esse processo dentro da capacidade de crescimento paulatino que merece
e da complexidade crescente que esse assunto precisa, que demanda, né? Os principais, então, aprimoramentos no cálculo do fator de alavancagem, nesse caso aqui, o mais evidente é a incorporação do risco de crédito. Esse é o grande avanço que nós temos agora nessa etapa. E deixamos o risco operacional para um momento futuro, quando estivermos prontos, já com as duas parcelas de risco anteriores bem organizadas. O horizonte de declaração e para o cálculo do fator de alavancagem permanece, em princípio, o mesmo utilizado durante o período sombra, que é o mês atual mais 6. Fizemos estudos de, eventualmente, implementar um cálculo contemplando 12 meses, mas isso se mostrou bastante mais complexo, razão pela qual se mantém esse horizonte de declaração, em particular para a questão do risco de mercado. O risco de crédito se utiliza 2 meses em função da presença de garantias nos contratos. A precificação do recurso proveniente de geração e ainda não comercializado propõe-se que seja feita uma adaptação em relação àquilo que estava no sombra, em que a parcela não comercializada dos geradores era valorizada pelo preço médio dos contratos. Houve um debate com esse segmento no sentido de que talvez pudesse ser 0 a pedido desse segmento, mas como não há energia gerada a custo 0, optou-se por propor para a abertura da consulta pública a valoração dessa parcela ainda não comercializada pelo PLD mínimo como uma referência. Além disso, no período sombra, nós tínhamos a participação obrigatória de todas as classes de agentes, exceto as distribuidoras, o que fazia com que a CCE tivesse que angariar informações também de todos os consumidores livres. Agora, nessa nova proposta, nessa melhoria que está sendo proposta, propõe-se manter a exclusão das distribuidoras, que já fazemos um acompanhamento mais aprofundado aqui mesmo na ANEEL. A geração e a comercialização mantém com a obrigatoriedade do envio semanal de informações, mas os consumidores, estes se mostraram menos propensos a trazer risco para o mercado, razão pela qual a proposta é retirar do monitoramento prudencial aqueles de menor porte, assim entendidos aqueles com menos de 9 megawatts médios de demanda, que seriam excluídos do monitoramento. Isso são cerca de 10 mil agentes, o que significa um ganho em termos de redução de custo administrativo, em particular para esse segmento, muito importante e representativo. É um ganho no crescimento da proposta. Aqueles intermediários entre 9 e 80 megawatts médios permanecem com a necessidade de uma declaração simplificada semestral, exceto se ficarem inadimplentes no mercado de curto prazo, quando então seriam tratados como aqueles de maior porte, que devem fazer uma declaração completa mensal. Ainda assim não é semanal, é mensal, garantindo assim um menor custo administrativo, ainda assim para esse segmento. Um dos elementos importantes para o cálculo do fator de alavancagem é o estabelecimento do patrimônio líquido ajustado. A proposta da CCE traz um tratamento específico de deduções do patrimônio líquido para calcular o patrimônio líquido ajustado, procurando segmentar a geração, comercialização e consumo. Nós nos debruçamos sobre a proposta inicial e entendemos que ela merecia algumas melhorias. O nosso encaminhamento é buscar um patrimônio líquido com maior liquidez, portanto, deduzindo ativos intangíveis e imóveis, não deduzindo dívidas subordinadas no passivo, e assim conseguindo, na nossa expectativa, a debater em processo de consulta pública um patrimônio líquido ajustado mais eficaz para o cálculo do fator de alavancagem. Um ponto que eu chamo a atenção é que se propõe também deduzir a marcação a mercado positiva dos contratos, em particular dos comercializadores, dentro desse período de avaliação. Essa é uma questão que já suscitou algum debate com esse segmento, mas entendemos e concordamos com a proposta original
da CCE que essa parcela deve ser, de fato, retirada do patrimônio líquido para o cálculo do fator de alavancagem, até porque essa parcela, quando constante das demonstrações financeiras, ela vai estar atrasada, possivelmente alguns meses, em relação à realidade que está se buscando calcular. Mas procuramos escutar o que a sociedade vem, em particular esse segmento, vem a trazer no âmbito da consulta pública. Caso, já mencionei, o patrimônio líquido ajustado for negativo ou for zerado, há proposição de uma fórmula alternativa que não estava presente ao longo do período sombra. A evolução do monitoramento prudencial com a inclusão do risco de crédito traz algumas fórmulas a mais e o trabalho com algumas questões pontuais que queremos entender bem e discutir com a sociedade. A ideia é que o cálculo do risco de crédito utilize a exposição do conjunto de contrapartes de cada segmento, a probabilidade de default dessas contrapartes, retirando-se as garantias de cada uma dessas contrapartes. Para isso, a ideia é utilizar a probabilidade de default calculada a partir de ratings de agências especializadas. Isso utiliza uma metodologia derivada no mercado financeiro. As garantias que estão sendo estabelecidas como dedutíveis seriam a fiança bancária e o seguro-garantia. A ideia é que os agentes devam declarar no ambiente criptografado todo o seu portfólio completo de operações e exposição individual de todas essas contrapartes para o horizonte de 7 meses, para que também a CCE, e por conta disso também a ANEEL, possa ter uma ideia melhor do risco de contágio e risco sistêmico, e criando-se assim um indicador interno de risco médio de contrapartes de um agente com base em seus respectivos FA. A ideia é que, ao longo de um período de 12 meses de apuração e testes, isso não seja divulgado, mas cogita-se a ideia de divulgar futuramente o fator de alavancagem das contrapartes de cada agente também. No caso dos varejistas, a necessidade de se adaptar um pouco à regra para o risco de crédito em função da tipologia dos consumidores que estão envolvidos. Para eles, os ratings tradicionais seriam inadequados, então se propõe utilizar o Serasa Score por CNPJ, e também a necessidade de fazer uma inclusão de estimativas dos encargos setoriais com projeções simplificadas, todas elas colocadas na proposição em debate. Além disso, a verificação por amostragem aleatória inclui hipóteses de repescagem, com a adoção de um percentual mínimo anual de 5% dos agentes em verificação de amostragem aleatória, sem um topo, sem um máximo, e, eventualmente, um pagamento de emolumento por reincidência, aí passando a ter um custo em caso de necessidade de ajustes sequenciais de informações. Também foi testado ao longo do período sombra e considerou-se adequado, a partir de agora, fazer valer um stress test do portfólio como uma métrica de risco adicional. Então, o fator de alavancagem passaria também a conter 20% de uma parcela estressada do portfólio para permitir a gente ter uma estimativa melhor da alavancagem ou da situação de cada um dos agentes. A divulgação do fator de alavancagem continuaria apenas no site da CCE, centralizando assim todas as informações, permitindo assim que todos os agentes tenham as informações de todos no mesmo lugar. Prevemos aqui a inclusão de um dispositivo normativo na Resolução 957 a respeito de segurança da informação. Em particular, nos preocupa que a troca de informações ao longo da amostragem aleatória e da repescagem seja protegida pela CCE e por todos os envolvidos. Também incluímos dispositivos a respeito de aprovação e divulgação de alterações societárias. Aqueles que estiverem em operação balanceada e quiserem alterar a parte de sua participação na empresa, ou então até mudar a estrutura da sua administração, tem que fazer a comunicação disso, e as demonstrações financeiras, em vez de serem anuais, passariam a
ser trimestrais, aí nesse caso, sem necessidade de fazer uma auditagem, seria só assinada pelo representante legal e contador, mas assim a gente teria a condição de ter informações mais próximas do tempo em que está sendo feito o cálculo do fator de alavancagem. Fizemos, então, diversos ajustes no manual de cálculo de monitoramento prudencial e mantendo o que estava previsto ao longo do período sombra, mantivemos a possibilidade de possíveis ajustes pontuais serem feitos mediante despacho da SGM, se esse for o caso, se for assim entendido pela diretoria. A vigência, em princípio, estimamos que seja 12 meses para a entrada em vigor da totalidade da norma, uma vez ela aprovada, mas estamos estudando, colocamos isso inclusive na nota técnica, a possibilidade de escalonar para que algumas questões possam entrar em vigor mais rápido. Por exemplo, a não necessidade de apresentação de informações pelos consumidores de menor porte, isso poderia começar mais cedo em vez de esperar 12 meses. Os documentos que foram produzidos, então, a nota técnica conjunta 15 de 2025 da SGM-SFF, um relatório de AIR contemplando uma avaliação de resultado em relação ao período sombra, uma visão retrospectiva, um ARR, portanto, a minuta de resolução normativa, o manual de monitoramento prudencial e 2 procedimentos de comercialização, o 1.4 e o 1.7, que seriam afetados pela proposta em consulta. A ideia é, então, uma vez deliberada e, se for o caso, aberta a consulta pública, aguardarmos o recebimento e fazermos a análise das contribuições, que esperamos sejam muitas, fazer a discussão também do processo sancionador, que segue em paralelo. É um assunto que não se conseguiu desenvolver a contento a ponto da abertura desta consulta pública, mas estamos trabalhando com afinco para ver se conseguimos ter uma proposta consultável ao longo das próximas semanas e, na sequência, a consolidação das propostas e ajustes finais dos normativos, o que se espera aconteça ao longo dos primeiros meses do primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver o que mais possa interferir nessa programação. Senhores, era o que eu tinha a apresentar, eu agradeço. Obrigado, Alex. Eu peço licença para dispensar a leitura da fundamentação, dado que tanto a manifestação da CCE quanto a apresentação técnica feita pelo servidor Alex já trouxe todos os elementos aqui com relação ao voto. Só aproveitar para parabenizar e agradecer tanto a equipe da CCE, que eu, em reunião lá, pude ver que tem uma equipe muito grande trabalhando com esse assunto, com diversos consultores em diversas frentes, e já há algum tempo, então é importante ver essa dedicação de toda a equipe da CCE com o tema. Também SGM e SFF, meu agradecimento pela instrução do processo. E aqui registrar, eu fiz uma consulta ativa com relação às questões que estão colocadas nessa abertura de consulta pública, e algo que me agradou muito é que não tem só uma posição de determinada área com relação a um assunto, tem a posição da área com relação ao assunto, claramente quais são as discussões que ainda estão, de certa forma, com alguma controvérsia em relação aos agentes do mercado, de forma muito didática e transparente. Isso facilita muito a vida da diretoria, especialmente no processo de consulta pública, porque a gente sabe na consulta pública exatamente o que será discutido, quais os pontos que vão ser discutidos. Vocês viram que eles passaram aqui por diversos temas, e todos aqueles têm algum nível de controvérsia, mas o próprio mercado entende que aquilo tem que ser discutido em consulta pública, e eu acho que a instrução dessa forma ela facilita muito o decorrer do processo para o fechamento da consulta. Feito esses agradecimentos, pode passar para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.004742/2021-32, voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental pelo prazo de 47 dias no período de 6 de novembro a 22 de dezembro de 2025, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais acerca da minuta de resolução normativa, o anexo do manual algébrico do monitoramento prudencial e os procedimentos de comercialização, bem como o relatório de AIR número 1 de 2025, SGM-SFF ANEEL. Em discussão?
Não, só parabenizar também as equipes, né, tanto da ANEEL quanto da CCE. Acho que é um avanço. Agora vamos para a consulta pública para ver se temos algo, né, que, no fundo, a gente deixou de enxergar ou possa valorar de alguma forma diferente. Então, em votação. Também aproveito para corroborar com as palavras do diretor-relator, diretor Gentil, da diretora Agnes, aí, parabenizar as equipes também da ANEEL e da CCE pelo trabalho muito bem estruturado, muito bem coordenado. E acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental pelo prazo de 47 dias, no período de 6 de novembro a 22 de dezembro de 25, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais acerca da minuta de resolução normativa, o anexo do manual algébrico do monitoramento prudencial e os procedimentos de comercialização, PDCs, bem como o relatório de AIR número 1 de 25 SGM SFF. Próximo item. Item 9, processo 48.500.0063.66.2020.30. Recurso administrativo interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia, NBTE, em face do despacho número 1178 de 2025, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, quem deferiu o pleito da transmissora de afastamento da aplicação de parcela variável por indisponibilidade EPVI, associada à queda de torre da linha de transmissão coletora Porto Velho, Araraquara 2, do Bipolo 2 do Complexo do Rio Madeira, ocorrido entre 13 e 14 de outubro de 2020, atribuído pela empresa a condições atmosféricas adversas. Diretor-relator Willam Moreira Frota, esse é um item que está na pauta para ratificação. Obrigado, secretário. Diretores, considerando que esse processo estava no bloco e o voto já foi disponibilizado no site da ANEEL, peço ao colegiado dispensa da leitura do relatório de fundamentação e podemos, secretário, ouvir a sustentação oral. A sustentação oral será apresentada pela senhora Aline Terezinha de Souza, representante da NBTE. E, em função de processo estar na pauta para ratificação, a senhora dispõe de até 5 minutos. Vou tentar ser rápido aqui, que eu achei que eu tinha 10. Excelentíssimos diretores da ANEEL, subprocuradora, secretário, boa tarde. Eu estou aqui representando a Norte Brasil Energia, Norte Brasil Transmissora de Energia, a NBTE, nesse recurso administrativo contra o despacho 1178 de 2025, que indeferiu o pedido de isenção de PVI referente à queda de torre ocorrida em 14 de outubro por evento climático. Bem brevemente aqui, a NBTE ela é uma linha de corrente contínua, com mais de 2.400 quilômetros de extensão e mais de 4.400 torres. Como ela é uma única função de transmissão, qualquer indisponibilidade da linha acaba afetando a sua RAP global. Senhores diretores, há fatos incontroversos nesses autos que precisam ser destacados. Primeiro, entre 13 e 19 de outubro de 2020, ocorreu um evento climático extremo na região, com tempestades e fortes rajadas de ventos, e com laudos comprovados por 4 dos mais conceituados institutos meteorológicos do país, Climatempo, Storm, Engenho, CGPDI, apontando ventos de até 137 km por hora. Segundo, o projeto básico, que foi aprovado pela ANEEL, seguiu parâmetros do próprio edital do leilão, que define precisamente as características da linha de transmissão e as normas técnicas que devem ser seguidas. Em se tratando de ventos, a norma a ser seguida é a IEC, que é mais abrangente e rigorosa que a ABNT, sendo também definidos parâmetros dos ventos que devem ser adotados para a elaboração do projeto mecânico. Um desses parâmetros é o considerado o período de retorno de 250 anos. De posse dessas informações, as torres da NBTE foram projetadas com critérios ainda mais rigorosos e conservadores, devendo resistir a ventos de 110 km por hora. Terceiro, o próprio ONS reconheceu o evento como caso fortuito e de força maior, concedendo franquia de 70 horas
nos termos da Resolução 729 de 2016. Na ocorrência em específico, a NBTE não pôde executar os trabalhos no período da franquia concedida, haja vista que os ventos não cessaram, e por cumprimento das NRs 12 e 21, que dispõem das regras a respeito de segurança de trabalho com máquinas e equipamentos, e principalmente para guardar a segurança dos trabalhadores, por conta desse motivo exclusivo, a NBTE entrou com solicitação na ANEEL para que fosse expurgada a PVI referente ao excedente da franquia. Para surpresa da NBTE, a STD incluiu no despacho 1178 de 2025 determinação para a revisão da decisão do ONS, que classificou o evento como caso fortuito de força maior, tema esse que não constava no requerimento originário. Senhores diretores, o voto que manteve a decisão da STD incorre em 3 equívocos fundamentais que precisam ser corrigidos. Primeiro equívoco, sobre previsibilidade. O voto afirma que ventos fortes são previsíveis porque outras transmissoras já relataram ventos similares. Com devido respeito, há aqui um erro conceitual grave. A própria nota técnica da STD reconhece, no parágrafo 18, que a previsibilidade dos ventos não diz respeito à sua força, mas sim à frequência com que ocorrem. Ora, se a previsibilidade é de frequência e não de força, como pode o voto afirmar que ventos 24% superiores ao do projeto eram previsíveis? Segundo equívoco, sobre inevitabilidade. Afirmar que a NBTE deveria ter construído torres que suportassem ventos 24% superiores ao projeto é, na prática, exigir margem de segurança infinita. Isso não está previsto no edital, no contrato ou em normas técnicas, e, inclusive, atesta contra a modicidade tarifária. A lógica do voto levaria ao absurdo de responsabilizar a concessionária por qualquer evento climático, não importa a intensidade, transformando a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Terceiro equívoco, sobre a responsabilidade. A cláusula 5ª do contrato de concessão é cristalina. As indisponibilidades causadas por caso fortuito ou de força maior não estão sujeitas à aplicação de penalidades previstas nesse contrato. Essa não é uma cláusula facultativa. Não diz, não podem estar sujeitas, ou a critério da ANEEL. Diz, não estão sujeitas. O voto tenta contornar isso, afirmando que cabe à transmissora responsabilidade por construir instalações que resistam aos eventos climáticos. Mas ressalva, tal responsabilidade encontra limite quando da ocorrência de eventos imprevisíveis ou indefensáveis. Senhores diretores, o caso em questão não trata de transferir riscos ordinários aos usuários. Trata de reconhecer que eventos climáticos superiores, 24% superiores ao projeto aprovado pela ANEEL, não fazem parte da matriz de risco assumida pela concessionária. Exigir que a NBTE responda por evento dessa magnitude é violar cláusula contratual expressa, ignorar o reconhecimento técnico do ONS e transformar responsabilidade objetiva em integral. Diante disso, a NBTE requer a essa diretoria provimento do recurso para afastar integralmente a PVI, reconhecendo o caso fortuito de força maior, e subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja, ao menos, mantida a franquia de 70 horas reconhecida pelo ONS nos termos do artigo 16, do parágrafo 2, do inciso 1, da Resolução 729, de 2016. Muito obrigada. Procuradoria. Obrigada, Aline, pela sustentação oral. A Procuradoria não se manifestou nesse processo, não houve consulta. A gente fica à disposição. Palavra com o relator. Agradeço a apresentação da doutora Aline, mas mantenho o meu voto original. Nesse sentido, passo a leitura do dispositivo do voto.
Diante do exposto e considerando que consta do processo número 485.000.636/2020-30, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Norte Brasil Transmissão de Energia, NBTE, em face do despacho número 1178/2025. É isso. Em discussão a matéria? Bem, eu vou apenas já antecipar aqui o meu voto, acompanhando o diretor Willam, e dizer que a gente já tem aqui um longo histórico de julgados no sentido de não isentar eventos como esses. A gente entende que a engenharia construtiva deve sim prever uma confiabilidade para as linhas de transmissão, as torres, os circuitos de transmissão, e, é claro, apenas situações que extrapolem assim, absurdamente o usual é que nós deveríamos avaliar, porque o serviço de transmissão ele tem a remuneração fixa em contrato, tendo cláusulas de qualidade, que é exatamente essas que se operam. E também dizer aqui, diretor Willam, que esses pedidos têm sido cada vez mais raros, até eu diria que eles não são mais tão recorrentes. Então, acho que é porque mas respeitamos sempre, claro, o direito inalienável do pedido, da petição aqui junto à agência, mas a gente entende que isso é um conceito já bastante disseminado aqui na agência. Bem, em votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Pois não. Doutor Sandoval deixou também consignado o voto, mantendo o voto que ele já tinha apresentado no circuito deliberativo. Maravilha. Esse é um processo de ratificação. Eu também ratifico o meu voto e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia, NBTE, em face do despacho 1178 de 2025. Próximo item. Item 10, processo 48.500.02.7412.2025-49. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, a ENEL-SP, em face do despacho número 2.496 de 2025, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, que deferiu o pedido de isenção da parcela de ineficiência por ultrapassagem, APIL, e indeferiu o afastamento do pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSTES, referentes aos montantes de uso do sistema de transmissão MUSTES, que excederam o contratado como adicional de encargos de uso do sistema de transmissão ADC-EUST, ambos decorrentes das ultrapassagens de MUSTES ocorridas em 31 de agosto de 2024. Diretor-relator, Willam Moreira Frota. E ao pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, secretário. Assim como no item anterior, considerando que o voto está disponibilizado no site da ANEEL, peço ao colegiado dispensa da leitura do relatório da fundamentação e, secretário, podemos passar para a sustentação oral. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Hugo Lamin, representante da Enel São Paulo. O senhor dispõe de até 10 minutos. Obrigado, Dana, novamente. Boa tarde a todos. Eu volto aqui para uma nova sustentação oral, de novo um processo da Enel São Paulo. É um processo mais simples do que o anterior, mas igualmente importante para a gente. Já houve uma decisão em primeira instância administrativa, né? Houve, então, um despacho da área técnica, a Enel recorreu, subiu aqui para o colegiado, o doutor Willam é o relator. Então, esse é o status do processo, que trata basicamente de um pedido de isenção de pagamento de ultrapassagem de MUST, né? De forma bem resumida, eu vou explicar isso aqui na minha apresentação. Bom, a gente está tratando, então, de um desligamento de duas subestações da rede básica, né? Eu vou me focar aqui em uma, que foi a mais impactante, que é a CE Guarulhos. A regra hoje ela prevê que a rede básica é planejada e operada de forma a suportar a ocorrência de contingências simples, né? Essa é a situação padrão. Então, não é plausível esperar que a distribuidora considere os casos de contingências múltiplas para contratar seus montantes de uso. Então, esse é o problema aqui em questão. A gente está tratando aqui de uma falha na rede básica
que impôs algumas ações para a Enel São Paulo, que eu vou comentar adiante, né? Então, qual é a consequência aqui, né? Quando uma subestação da rede básica é desligada, a distribuidora ela remaneja cargas para outras subestações com um objetivo nobre, que é manter o fornecimento de energia elétrica para aqueles consumidores que foram impactados. Então, a gente está tratando aqui disso, né? Houve uma falha na rede básica, a Enel remanejou carga com esse fim nobre de manter os consumidores conectados, mas esse remanejamento causou ultrapassagem em outras subestações de rede básica. Esse evento foi em 31 de agosto de 2024. Uma pipa causou um curto-circuito, levando ao desligamento total das subestações da rede básica. São estruturas, como eu já disse, da rede básica, de transmissora, estruturas da Eletrobras. Então, é um evento que não tem nenhuma previsibilidade, um evento que não tem nenhuma gestão da distribuidora, um período aí de quase 6 horas de desligamento que afetou aproximadamente 850 mil consumidores e foi um nível de contingência dupla ou superior atestado pelo ONS, afetando 3 subestações de rede básica e 12 linhas de transmissão de 345. Então, aqui a gente ilustra, de certa forma, a gravidade do problema. E, novamente, não é razoável pensar que esse tipo de problema deve ser considerado pela distribuidora para fazer a contratação de seus montantes de uso. Esse evento ele foi amplamente divulgado, né? Aqui a gente traz um recorte falando da pipa, né? E com afirmações da própria Eletrobras, que é a detentora dos ativos. Esse evento só não teve repercussão ainda maior, justamente porque a Enel fez remanejamento de carga para preservar o fornecimento de energia aos seus consumidores. O próprio ONS, então, atestou essas ações da Enel, né, informou a ocorrência e a realização dessas recomposição, e o ONS concluiu que as ultrapassagens nos outros pontos de rede básica eles só ocorreram em razão e durante esse evento que aconteceu na Eletrobras, né? Então, novamente, a Enel teve que remanejar com um fim nobre de manter seus consumidores com energia. É disso que a gente está tratando aqui. Mas, ao fazer esse remanejamento para outras subestações, ela foi, então, eu estou chamando aqui de forma geral também, penalizada, né? Penalidades foram impostas para a Enel em 2 montantes, o ADCU e o PIO. E aqui, doutora Agnes, diferente de um processo que você foi relatora há alguns meses para a Enel Rio, onde a Enel, naquele caso, era o despacho de usinas, em especial a usina Malha Azul. Lá, naquele caso, a ANEEL concluiu que era previsível, que a Enel conseguiria prever que aquele despacho ocorreria, então ela deveria ter feito a contratação do MUST em outros pontos. Nesse caso aqui, como eu disse, não. Contingência dupla na rede básica testada pelo próprio ONS, né? Novamente, não é razoável pensar que isso deve ser uma situação comum e que as distribuidoras deveriam refletir isso nas suas contratações. E aqui, recapitulando um pouquinho desses conceitos do PIO, ADCUST, né? O doutor Sandoval, da sua época lá de superintendente da SRT, vai lembrar bem. Mas, basicamente, né, nessa barrinha cinza até a parte pontilhada, preta, é o MUST contratado, 100%. O que excede o 100%, então, tem essas 2 parcelas. Toda a parte excedente é o ADCUST, e somente aquele excedente acima de 10% do contratado é o PIO, e daí tem penalidades, né, cobranças diferentes. E já na decisão da STD e no voto também que o Dr. William publicou, o PIO, então, foi considerado como isenção diante do pedido da Enel, mas o pagamento do ADCUST foi mantido com o argumento de que houve o uso efetivo da rede, por ter existido o uso, esse valor do ADCUST deveria ser pago. Como é que a regra trata isso, né? Para contratos antigos, em situações normais, né, o ADCUST e o PIO são arcados pela distribuidora, quando há ultrapassagem, então, nesses pontos com a rede básica. No contrato novo, o ADCUST tem uma previsão de repasse para a tarifa, né? Essa é a regra normal. Mas, novamente, a gente está falando aqui de um caso atípico, de uma contingência dupla na rede básica, que não é previsível, que não teve nenhuma relação com a distribuidora e nenhuma gestão da distribuidora. Então, ainda que a regra geral tenha esse tratamento, a gente está tratando aqui de uma situação excepcional e, por ser excepcional, merece então, um tratamento também excepcional
por parte da agência, uma avaliação caso a caso, né? Então, como eu disse, os valores de ADCUSH por distribuidoras ainda sobre o contrato antigo, é o caso da Enel São Paulo, permanecem aqui como uma penalidade, um prejuízo para a distribuidora. Isso é correto do ponto de vista de situações normais, mas, novamente, a gente não está tratando aqui de uma situação normal. E imputar para a distribuidora o pagamento do ADCUSH diante de uma falha de contingência dupla na rede básica, que afetou 3 subestações e 12 linhas de 345 kV, imputar essa penalidade para a distribuidora gera alguns riscos, podem ser alguns incentivos perversos da regulação. O primeiro deles é que a distribuidora pode, então, ser forçada a contratar MUSH em montantes maiores em outros pontos, justamente para prever esse tipo de contingência, mas ao ela contratar MUSH maior nos outros pontos, ela aumenta a tarifa do consumidor, porque o custo de transporte é parcela A, né? Então tem esse primeiro efeito colateral negativo, esse primeiro efeito perverso que eu comentei, que causa um aumento tarifário para o consumidor em última instância, e o segundo é justamente um desestímulo à recuperação mais rápida aos consumidores. Novamente, a Enel fez a recomposição, causou ultrapassagem em outros pontos, mas ela só fez essa recomposição, esse remanejamento, para manter os consumidores da sua concessão com fornecimento de energia. Esse é um objetivo nobre, claro que é buscado pela agência, eu estou colocando aqui como um incentivo perverso, mas é o que a gente verifica na prática, e claro também é o objetivo da Enel, tanto é que ela fez, mesmo sobre o risco de pagar essa penalidade. Né? Então, novamente, é uma situação atípica que não foi causada pela distribuidora e que a gente tem esses efeitos colaterais negativos aqui e que podem ser até precedentes ruins, né? À medida que pode deixar um recado para a distribuidora que, em outros casos de contingência dupla, que ela, a distribuidora, precise remanejar para atender seus consumidores, ela vai pagar uma penalidade, o que parece um contrassenso muito grande. Então, o nosso pedido, né, o contorno, é justamente flexibilizar também o pagamento do ADCUSH para esses casos de atuação cooperativa, né, os casos onde a distribuidora atuou justamente para preservar o fornecimento de energia para o consumidor. Então, a pergunta que fica é razoável que a Enel São Paulo fique com esse ônus pela recuperação rápida do fornecimento aos consumidores? Novamente, esse foi o objetivo da Enel e, claro, deve ser também, e é o objetivo da ANEEL. A ANEEL quer que a distribuidora lance mão de todos os seus recursos. O doutor Sandoval falou aqui de soluções de engenharia no processo anterior. Aqui a Enel lançou mão de recursos de operação para manter a operação e manter o fornecimento para os consumidores. Esse slide ele mostra um precedente anterior, que foi um caso da Copel, muito parecido, contingência na rede básica, onde a própria área técnica aceitou e isentou o pagamento. Né? Então, no canto esquerdo inferior tem um recorte interessante, né? É um trecho da própria STD, que depreende que, em casos de contingências duplas ou superiores, não seria razoável exigir, de modo geral, que a distribuidora considere contingências duplas ou superiores no sistema de transmissão para contratar o MUSH. É exatamente isso que a gente está defendendo. Nesse tipo de situação, não é razoável exigir isso da distribuidora. O pleito da Copel foi aceito, ela tem o contrato novo, né? Então a questão da ADCUSH não precisou ser tratada no caso da Copel. Eu encaminho aqui para a parte final já da minha apresentação, basicamente um resumo de tudo que eu já falei, né? Contingências duplas ou superiores não são de responsabilidade, não são passíveis de previsão e não estão sob gestão das distribuidoras. A Enel São Paulo não deu causa a esse evento, né? Então ela justamente fez remanejamento, realocação para garantir e preservar o fornecimento aos consumidores, que é esse objetivo nobre que tem que ser buscado tanto pela ANEEL quanto pela Enel, foi o que fizemos. E aqui, então, por fim, meu último slide, justamente com um pedido, que é deferir esse pedido nosso de afastamento do pagamento do ADCUSH. Lembrando que na instrução original, a STD e o voto do Dr. William já afastaram o PIO, a gente está tratando aqui de forma exclusiva do ADCUSH. Bom, era isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Hugo. Procuradoria. Obrigada, doutor Hugo, pela sustentação. Neste caso, também não há manifestação da Procuradoria. Relator. Agradeço a manifestação e a apresentação do doutor Hugo. Contudo, eu informo que
mantenho o meu voto original. E, nesse sentido, eu passo a leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta do processo número 48500027412/25-49, eu voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SP, em face do despacho número 2496/2025, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, especificamente quanto ao afastamento do pagamento dos encargos do uso do sistema de transmissão referentes ao montante do sistema de transmissão, MUST, que excederam o contrato como adicional de encargo do uso de sistema de transmissão, ADCUST, decorrente das ultrapassagens do MUST ocorrido em 31 de agosto de 2024. Esse é o voto. Em votação. Em discussão. Desculpa. Em discussão. Acho que só queria fazer um comentário, né, que de verdade, e foi também, acho que tratado pelo Hugo, no sentido de que esse é um contrato antigo, né? Então, esse risco da transmissão realmente fica com o agente. Claro que eu entendo, né, o pedido de considerar a excepcionalidade, mas, no fundo, acho que faz parte daquilo que o agente tem que, de alguma forma, precificar, e não teria, então, essa questão de que se contratasse esse MUST maior, seria automaticamente, né, repassado para os consumidores. Então, acho que essa é só a observação que eu faria. Eu tenho uma observação também. Desculpe, Gentil. esse assunto já estava no circuito e apareceu agora, mas me passaram aqui um precedente relacionado à Equatorial Pará, muito parecido, pelo menos em princípio da leitura que eu fiz, em que a decisão foi essa, exatamente, não precisa pagar aquele PIO, faz parte do pagamento ADCUST, mas indicou para a STR colocar o adicional do ADCUST no processo tarifário. E assim, me pareceu bastante similar à decisão de janeiro de 2025. De modo que eu fiquei... Ou seja, reconhece vamos dizer assim, a penalidade por ineficiência e transfere para a modicidade tarifária. Não, transfere para o consumidor, né? Porque você permite colocar esse montante de contratação dentro da tarifa. Então, modicidade tarifária. Foi um evento na subestação Castanhal, transmissora de energia SA, que afetou a Equatorial. Acho que o Matar gostaria de esclarecer. Por favor, Matar. Eu não sou bom em mímica, Matar. E me desculpe, me passaram agora. Foi mesmo um voto do diretor Ricardo Tilha à época, mas não é que foi para modicidade tarifária, deu o mesmo tratamento do contrato novo, ou seja, vai para a receita requerida, compõe a receita da distribuidora. Ela paga o ADCUST para a rede básica, mas ele fica como receita para ela ser recuperada. E qual a diferença desse caso aqui? Não tem nenhuma. A área técnica propôs a mesma coisa. Nessa época, a questão do Pará foi uma decisão da diretoria. É porque naquela decisão a diretoria afastou o PIO, falou que era obrigação pagar o ADCUST, só que deu uma determinação adicional, que é determinar que a STR, no próximo processo tarifário da Equatorial Pará Distribuidora, considere os adicionais de encargo relacionados à subestação Santa Maria 69KV, referente ao período de julho a novembro, decorrente da transferência de carga ocasionada pelo sinistro na subestação Castanhal, garantindo a neutralidade da parcela A. Não vou saber, assim, não consigo me lembrar aqui da motivação da discussão, mas aparentemente são dois casos congêneres, não é isso, Gentil, que você está... Em princípio, tá? Assim, eu fui pego aqui... então, talvez eu vá pedir vista para... uniformizar o tratamento, eu acho que é um bom caminho. Bem, então, em votação... Primeiro, não sei se algum diretor gostaria de fazer alguma ponderação. Diretor Wilme, que é o relator. Não, o diretor Gentil está trazendo um fato novo que eu também desconhecia. Então,
E que eu desconhecia até há 2 minutos. E te confesso, viu, Gentil, que a minha assessoria também desconhecia, porque não me relataram. Então, nesse sentido, existe um fato novo e a gente tem que ser razoável. Não, acho que é prudente, eu acho que nós temos que ter um tratamento isonômico aqui, viu, presidente? Então, diretor William, não iniciamos a fase de votação, então foi trazido essa possibilidade, aí, de repente, o diretor avaliar, o diretor William, se o retira de pauta e aprecia esse fato novo e traz em um outro momento, mas é apenas uma sugestão. E só para registrar também que a contribuição da STD muito pouco me ajudou aí no esclarecimento também, entendeu? E penso que também o diretor Gentil também continua na mesma página, né? Para mim então, é diferente. Tudo bem. Mas eu prefiro, presidente, que a solução seja o encaminhamento do visto do diretor Gentil. Tá, perfeito. Então, em votação, o diretor Gentil pede vistas. Próximo item. Item 12, processo 48.500.003395-2007-72. Pedido de reconsideração interposto pela Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, em face do despacho número 2.495 de 2024, que determinou a rescisão dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCARs, da usina termoelétrica, UTE Termo Ceará, e de outras providências. Diretora relatora, Agnes Maria Aragão da Costa, e esse é um item que retorna à pauta para ratificação. Obrigada. Também na mesma linha, né, estava no circuito deliberativo, então eu me permito não fazer leitura do relatório, a gente pode passar a sustentação oral, por favor. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Jim William Carmez, representante da Petrobras. O senhor dispõe de até 5 minutos. Alô? Olá, boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, senhora procuradora. Em nome da Petrobras, aqui eu agradeço a oportunidade. Tá? Então, o objetivo aqui é mostrar os nossos pontos com relação a esse processo da UTE Termo Ceará. E aqui, desde já, eu trago aqui uma linha do tempo, né, só para contextualizar. Esse assunto ele entrou na pauta da reunião da ANEEL em outubro de 2023. Com o voto do diretor Elvio na ocasião, né, era para determinar a rescisão dos CCRs da UTE Termo Ceará. E aí, olhando, né, outubro de 2023, o objetivo da proposta era rescisão a partir de 31 de outubro. Era dali para frente. Nessa ocasião, a Petrobras veio, se manifestou aqui, mostrou a situação da usina, né? É uma usina que, de fato, teve alguns problemas, teve o plano de resultado, a Petrobras investiu ali, e a indisponibilidade, na época, ela vinha sendo recuperada, né? A usina estava disponível. Na ocasião, a diretora Agnes pediu visto ao processo, e esse processo ele retorna à pauta em agosto de 2024, né? E aí, com o voto visto da diretora Agnes, né, ela ouviu a área técnica, ouviu o ONS. Na época, recentemente, então nós trouxemos aqui, essa térmica havia passado por um processo de fiscalização da agência estadual e assim, havia constatado, naquela época, a recuperação da disponibilidade. E o voto do diretor Elvio olhava um histórico, né, ali até 2021, de fato, a disponibilidade estava mais baixa, mas até aquela época a usina tinha melhorado. Então, a decisão ali foi para arquivar o processo. Contudo, o diretor Sandoval acompanhou o voto da diretora Agnes, né? Contudo, os diretores Chile e Mosna acompanharam o voto do diretor Elvio. 3-2 ali. Então, o que aconteceu foi voto vencido da diretora Agnes, né? E aí saiu a publicação que as distribuidoras rescindissem os CCARs. E aí começa a situação, né? A gente estava em 2024 e a rescisão dos CCARs foi para outubro de 23. Então, foi uma rescisão retroativa de CCARs. A Petrobras entrou com recurso com relação a essa decisão, pediu efeito suspensivo, não foi obtido efeito suspensivo. Isso foi em setembro de 2024. Em novembro de 2024, a diretora Agnes foi sorteada, né? E agora, dia 28 de outubro, né, a decisão foi publicada no circuito deliberativo para negar o pedido de reconsideração. Então, o que a gente traz aqui
assim, um detalhamento dessa decisão, né? O que acontece? A UTE Termoceará era uma usina que ela tinha dois CCARs, dois produtos mais ou menos perfazendo a usina toda, né? Um produto, que esse azulzinho, ele vencia em 31 de dezembro de 2023 e um outro produto vencia em 31 de dezembro de 2024. Quando a decisão foi publicada, né, em setembro de 2024 para rescindir de forma retroativa, né, o que acontece? Né? Foi rescindido um contrato que já estava extinto, ele terminou em dezembro de 23, né, e mais outro contrato que estava vigente, tinha 3 meses de vigência, estava quase no final o contrato. Então, o que aconteceu em função dessa decisão retroativa? A Petrobras devolveu receitas fixas, né, se a gente olhar aqui essa coluna aqui mais da esquerda, né, a Petrobras devolveu aí a receita fixa que havia recebido, né, mais ou menos aí 64 milhões. A Petrobras devolveu receita variável, mais ou menos 20 milhões. E aí a CCE, né, como essa usina foi despachada, pagou, né, a liquidação no mercado de curto prazo cerca de 20 milhões. O que acontece aqui? Aí é o problema. Né? Se a usina teve o contrato de venda de energia rescindido, é uma usina merchant. Então, quando retrocedeu, deveria ter sido recalculado um CVU merchant. Porque, assim, qual o sentido de remunerar uma usina com CVU de contrato, sendo que a usina não tem contrato? Então, aqui a gente entende, a Petrobras entende que tem aqui uma injustiça nesse processo, porque se o contrato for rescindido, a usina deveria ter direito a um CVU merchant. E aqui a gente traz um outro ponto, que inclusive é um processo que está na pauta hoje, que é o TE Palmeiras de Goiás. O que acontece? São processos muito parecidos e a decisão aqui é retroagir, no caso da Termoceará. A gente está pegando aqui 28/10, retroagindo. E a recomendação aqui para o Palmeiras de Goiás é fazer daqui para frente. Então, aqui assim, são 2 casos parecidos com duas decisões distintas. Então, assim, o que a Petrobras traz aqui para reforçar? Primeiro, né, a gente pede aqui a revogação do despacho e arquivamento do processo. Né? Segundo, se não for aceito no mérito, subsidiariamente, né, que tenha efeito a partir da publicação. E ainda, se essa revogação não tiver efeito a partir da publicação, que esse efeito retroativo seja feito não apenas rescindindo o contrato, mas também recalculando o CVU, porque, afinal de contas, é uma térmica merchant sem contrato e teria, sim, o direito de um CVU merchant na visão da Petrobras. Então, são esses os pontos. Eu agradeço aqui a atenção de vocês. Tá? Qualquer coisa, estou disponível para esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jim. Procuradoria. Obrigada, doutor Jim, pela sustentação. Nesse processo também não há manifestação da Procuradoria. Como esse voto também estava disponível, né, no circuito, acho que vou passar a leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta do processo, voto por conhecer, para no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, em face do despacho número 2495/2024, que determinou a rescisão dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina termoelétrica Termoceará e deu outras providências. Em discussão? Em votação? Eu acompanho a relatora. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer, para no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Petróleo Brasil S.A., Petrobras, em face do despacho 2495 de 2024, que determinou a rescisão dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCEAR, da usina termoelétrica Termoceará, e deu outras providências. Eu até acho, secretário, esses casos de ratificação, acho que a gente até tem que mudar, talvez, nosso pronunciamento aqui de voto. Né? Então, ratifica o voto já. Então, acho que a gente, apenas uma observação que eu faço agora. Então, próximo item. Item 15, processo 48.500.00.5360.2023.98. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em face do despacho número 110 de 2025, que negou provimento ao pedido de impugnação interposto contra a decisão exarada
na reunião de número 1350 do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CAD-CCEE, no processo de recontabilização número 4.791 e de outras providências. Diretora-relatora Ludmila Lima da Silva, diretor-relator do voto vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Isso também era um processo que retorna a pauta para ratificação. Bem, o voto ele está disposto, estava publicado, então eu passo a palavra passamos direto para a sustentação oral. A sustentação oral será apresentada pela senhora Yasmin Iogo Ferreira, representante da CSN. A senhora dispõe de até 5 minutos. Obrigada, secretário Dana. Boa tarde, diretores, a todos os presentes, a doutora Fábio. Aqui eu vou tratar rapidamente sobre o retorno para a ratificação desse nosso pedido de reconsideração da CSN, para poder destacar a questão do parecer 174/2025 da Procuradoria Federal da ANEEL, que foi juntada posteriormente ao pedido do doutor Sandoval, para poder fazer a análise específica do caso da CSN. O ponto da controvérsia que a gente despacha, que eu despacho aqui agora, é que a premissa fática que subsidiou tanto o despacho 110 de 2025, que é objeto do pedido de reconsideração, quanto os votos que já foram disponibilizados, é que os pareceres da Procuradoria, ela se funda na premissa de que registro e contabilização integral do período não foram documentalmente comprovados. Então, não foram analisados documentos que a CSN juntou ao processo, comprovando que a energia ela foi gerada, ela foi entregue e ela foi contabilizada. E isso a gente consegue demonstrar, e aqui tem a linha do tempo, mas em razão do tempo eu não vou abordar essa questão, nessa parte daqui que a gente coloca trecho de documento que consta dos autos. Então, esse aqui é um relatório de computabilização da CCEE, onde ali isso aqui é o mês de janeiro, que eu trouxe para exemplificação, janeiro de 2022, onde a gente tem ali o evento referido de contabilização, e aqui em destaque a gente trouxe os 2 contratos novos de repasse indireto que foram ditos que não foram registrados e nem vinculados para a contabilização. Então, na verdade, a gente demonstra aqui que foi e que ela está vinculada ao perfil da CSN Siderúrgica. Então, aqui a gente tem a unidade vendedora, a unidade que é a UHE-ITA, e a unidade compradora, que é, no caso, a CSN. Então, não só janeiro, mas todos os meses até janeiro de 2023, a gente junta relatórios onde estão contidos todos os contratos vinculados ao perfil da CSN e demonstrando, sim, que houve a contabilização do período integral. Então, até mesmo no entendimento da Procuradoria Federal, só se pode recontabilizar aquilo que foi contabilizado. Então, quando a gente observou no parecer 174/2025 da PF ANEEL, que ela afirma que não houve a contabilização por inércia do agente, a gente questiona a questão da existência de documentos comprobatórios nos autos que destacam justamente que houve, sim, o registro, a vinculação e a contabilização do período integral, o que justificaria também, inclusive, o reconhecimento da CCE quando ela deu parcial provimento ao nosso pedido de recontabilização, reconhecendo ali o período de outubro de 22 a janeiro de 23, por uma questão de interpretação da norma sobre tempestividade do pedido de reconsideração. Porém, o despacho 110, que a gente recorre, ele reformou em péjus a decisão, tirando totalmente o período. Então, foi considerado não contabilizado o período integral, o que gerou, e que, né, se a decisão for mantida, vai gerar um impacto econômico para a CSN no importe aproximado de 70 milhões. Então, aqui eu trago as omissões que a gente observou no parecer 174. Então, não foi tratada a questão da comunicação tempestiva, porque houve, sim, um chamado feito para a CCE em fevereiro de 2002, comunicando esses novos contratos registrados e questionando sobre a alocação, né, a AGP.
E o fato de que não tenha sido expressamente, né, colocado o termo repasse indireto não torna nula a clara intenção do agente, que era poder saber como estava a AGP com relação a esses contratos novos que já tinham sido, inclusive, vinculados no perfil da CSN. Então, a gente também traz essa questão dos registros do contrato, que são os de final 36 e 38, que estão no processo como contabilizados, que a gente junta, né, esses relatórios da CCE, a contabilização regular do período integral, o reconhecimento parcial da CCE dos registros de contrato e dessa vinculação e da contabilização integral, somente com relação à interpretação de tempo, que ela deferiu apenas de outubro a janeiro, e a matriz fática diferenciada, porque quando a gente analisa tanto o voto da diretora do Ludmila, que utilizou os pareceres 90 e 92 da Procuradoria Federal, o parecer 174 de 2025, ele trata ao caso da CSN, que possui diversas particularidades, como se fosse o caso semelhante ao da Gerdau, por exemplo, que realmente não tinha contratos registrados. Então, no caso, a gente defende que não poderia se aplicar o mesmo entendimento de casos com matrizes fáticas diferentes ao caso da CSN. Aqui a gente dispôs esses trechos, tanto do voto da diretora relatora, quanto do voto do diretor, doutor Sandoval, para a gente ressaltar que o fato dessa conclusão ter sido pelo desprovimento do nosso recurso vai de encontro à prova dos autos, e isso acaba comprometendo o nosso, né, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e tantos outros princípios. Aqui a gente destaca a fundamentação jurídica que a gente trouxe nos autos, tanto com relação à questão legal do artigo 26, que prevê o direito à AGP, a gente destaca a ADI 5906, que fala sobre a questão das agências reguladoras não poderem inovar para poder restringir direito previsto em lei. Concluir, por favor. Vou concluir. E também diversos dispositivos, como o 37, a lei que regulamenta o processo administrativo e, principalmente, a REM 1133. E concluo aqui para falar que a CSN sempre usufruiu desse direito, que foi apenas um erro material sanável, que a gente provou nos autos que houve, sim, a contabilização ou vinculação desse período integral, e o que a gente pede é apenas que seja remetido os autos novamente para a Procuradoria Federal analisar as provas dos autos e que, posteriormente, seja retornado os autos para essa diretoria analisar o processo já de acordo com esses documentos, né, para poder, enfim, preservar os princípios aplicados ao caso. Agradeço a manifestação. Obrigada. Bem, como dito, esse é um processo de voto vista para a ratificação da decisão. Neste voto eu trago uma manifestação nova da Procuradoria Federal, onde foram trazidos alguns argumentos. Eu peço manifestação da doutora Fábia a respeito. Obrigada, doutora Yasmin, pela sustentação. Realmente, houve manifestação da PF no caso, por meio do parecer 174 de 2025, no qual se concluiu, né, que era uma situação semelhante àquelas analisadas por meio dos pareceres 90 de 2024 e 92 de 2025, no sentido de que não é possível a recontabilização se não há contabilização e que a responsabilidade pelo registro tempestivo dos contratos é do próprio agente. Tendo em vista o que foi trazido aqui em sustentação oral, eu considero difícil fazer essa análise nesse momento, né? Eu coloco a Procuradoria, e a Procuradoria fica à disposição para fazer uma reanálise se a diretoria assim entender. Tá. Obrigado, doutora Fábia. Alguma manifestação complementar da unidade técnica? Então, considerando os argumentos trazidos, eu vou remeter uma nova consulta da Procuradoria e vou retirar esse processo da pauta. Próximo item. O último item da ordem do dia, de número 16, processos 48.500, 0032, 58, 2022, 77 e demais. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Campo Energia SPE 1 a 10, Talismã Energia SPE 1 a 10,
em face despacho número 2551 de 2025, que indeferiu o pedido de postergação do prazo de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Campus 1 a 20, localizados no município de Santa Rita de Cássia, estado da Bahia. Que indeferiu o pedido de postergação da data limite para usufruto do desconto aplicado à tarifa de uso dos sistemas de transmissão, o TUST, e a tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUSD, e que indeferiu o pedido de recomposição do prazo de vigência das outorgas de autorização das UFVs Campus 1 a 20. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, e há um pedido de sustentação ao pré-item. Obrigado, Dana. É um processo que estava no bloco, então estava disponível desde quinta-feira, todo o teor do voto. Peço licença para não fazer a leitura do relatório. Sustentação oral será apresentada pelo senhor Cláudio Girardi, representante da Campus Energia 1 a 10. O senhor dispõe de até 10 minutos. Saúde, senhores. Saúde, senhores diretores, procuradorias, senhor secretário-geral. Pretendemos, senhores diretores, demonstrar que, neste caso, houve uma excludente de responsabilidade por ato do poder público, conforme procuraremos demonstrar. As empresas obtiveram as 20 autorizações desta agência em 2023, porém, quando se solicitou ao ONS os pareceres em caráter definitivo, a conexão seria viável inicialmente em agosto de 2026. E, no parecer definitivo do ONS, que também não foi conclusivo, sinalizou uma data de 2030, com um atraso do pedido do protocolo das empresas em maio de 2023, somente em julho de 2024, que houve a resposta do ONS. Este cenário, senhores diretores, criou um fato imprevisível e externo à vontade do empreendedor, caracterizando um ato da administração, a nosso ver. Isso provocou um descasamento de datas que obrigou as empresas a requererem a esta agência a alteração do cronograma e a manutenção dos descontos do fio. Paralelamente, as empresas protocolaram um mandado de segurança, no qual tiveram uma concessão liminar, suspendendo o prazo para a assinatura dos contratos de uso do sistema de transmissão e o aporte de garantias, até que o ONS emitisse novo parecer com data definida de conexão. Como se vê, as empresas não descumpriram obrigação, apenas cumpriram uma decisão judicial. A alteração da data de 2026 para 2030 alterou completamente as condições de viabilidade técnica e contratual, impedindo a adoção de medidas concretas visando a implantação dos 20 projetos. Essa modificação representa, a nosso ver, um ato do poder público que inviabilizou a execução do projeto dentro do prazo original. Logo, denota-se que a situação não é de risco do empreendedor, mas consequência direta de um ato administrativo imprevisível, impeditivo, amparado pela teoria da imprevisão. A medida provisória 12/12/2024 permitia prorrogar por 36 meses o prazo de entrada em operação com desconto tarifário. Entretanto, os pareceres do ONS foram emitidos após o prazo de adesão à medida provisória, impedindo assim que as empresas aderissem a tempo. Esse atraso constitui ato do poder público que prejudicou as decisões das empresas e merecem ser contemporizadas. A aplicação analógica da medida provisória 12/12 é legítima com base na razoabilidade e no interesse público, constante do artigo 2º da Lei 9.074, vez que o objetivo da norma é exatamente mitigar impactos causados por limitações administrativas do setor elétrico. A agência, no caso da UTE Cedro, trouxemos um paralelo aqui da UTE Cedro, acolheu exatamente por ato do poder público, questão de licenciamento ambiental. No presente caso,
ocorre um fato análogo, ou seja, um ente que, ainda que não seja diretamente público, mas está integrado nas funções associadas à atividade da energia elétrica, que é representado pelo ONS. Eu me permitiria só voltar aqui um pouquinho, se eu dizer que eu acho que eu pulei aqui uma das nossas transparências, é que a decisão da agência baseou-se no artigo 15 da Resolução 1071, de 2023, alegando que não houve assinatura do CUST e nem início das obras. Porém, a não assinatura está amparada em decisão judicial e o início das obras depende da definição da data de conexão adiada pelo ONS para 2030. O artigo 12, parágrafo 2º da mesma resolução, prevê análise excepcional quando o prazo de conexão excede a 54 meses. É exatamente o caso que estamos analisando. Assim, a recomposição do prazo de outorga encontra abrigo neste artigo 12 da resolução 1071 de 2023. A Lei 13.360, ela traz situações de excludente de responsabilidade e nós entendemos que este caso de atraso provocado por ato do poder público, ele se enquadra em item de excludente de responsabilidade, salvo o melhor juízo. Finalmente, senhores diretores, nosso pedido é para que se altere o prazo de operação comercial para 2030, que se mantenha o desconto, apesar hoje que temos aí uma nova lei decorrente da medida provisória 1304, que traz aí contundentes alertas e determinações quanto a este tema. Solicitamos que o prazo de outorga seja considerado nesse atraso de 210 dias por parte do ONS, que se aprovem também as adequações técnicas que foram postuladas neste processo, e essas medidas, assim entendendo essa diretoria, restabeleceriam o equilíbrio regulatório e jurídico e asseguram a continuidade dos investimentos privados na implantação dos 20 projetos de geração fotovoltaica já outorgados. Obrigado pela atenção, senhores diretores. Muito obrigado, doutor Girardi. Procuradoria. Obrigado pela sustentação. Doutor Girardi, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 130 de 2025, que assim concluiu. Não há previsão legal para a extensão do prazo de desconto tarifário, além do previsto na Lei 9427. A informação preliminar do ONS não gera direitos subjetivos, nem expectativa legítima para a extensão do desconto tarifário. A decisão judicial sobre suspensão de prazo para assinatura dos custos e apresentação de garantias financeiras à ONS não reconheceu o direito ao desconto pleiteado. A não adesão voluntária ao prazo adicional da MP 1202 de 2024 afasta qualquer responsabilidade do ONS ou da ANEEL pelo risco assumido pelas requerentes. E também foi analisado um precedente, né, que não foi tocado aqui na sustentação oral, mas tinha sido indicado pela empresa, que é no caso da UTE Cedro, que, no entendimento da Procuradoria, não se aplica ao presente caso por absoluta ausência de circunstâncias excepcionais análogas. Eu agradeço a manifestação da sua Procuradora-Geral Fábia. Como eu havia dito, o processo estava disponível no bloco, então eu também peço licença para fazer a leitura integral do voto e, apenas para contextualizar, e partindo do ponto que foi a manifestação da Procuradoria, eu vou ler do parágrafo 25 em diante, que é basicamente 4 parágrafos da fundamentação mais o dispositivo. Adicionalmente, vale destacar que, por meio do parecer número 130 de 2025, a Procuradoria indicou que a pretensão da requerente carece de fundamento jurídico. Assim, foi esclarecido que a decisão judicial mencionada pela requerente limitou-se exclusivamente a suspender prazos relativos à assinatura do CUST e ao aporte de garantia financeira, condicionando tais atos à retificação do parecer de acesso pelo próprio ONS. Em momento algum, a decisão judicial reconheceu direito ao desconto tarifário com base na postergação do prazo de conexão. Em relação à solicitação das empresas para aplicação do parágrafo 2º do artigo 12 da Resolução Normativa 1071, com vistas à análise do caso concreto,
Destaca-se que o referido dispositivo trata da avaliação do prazo para a implantação da usina na fase de emissão de outorga, situação que não se aplica ao presente caso. Por fim, ressalta-se que, quanto ao pedido de adequação dos atos autorizativos das UFV Campus 1 a 20, bem como quaisquer outras solicitações de alteração de características técnicas, tais modificações são de competência da SCE, conforme delegação estabelecida pela portaria número 6.827, de 4 de maio de 2023. Diante disso, não tendo sido apresentados fatos novos que justifiquem a alteração do entendimento no presente caso, acompanho a posição da SCE e da Procuradoria Federal para conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração ora sob análise. Do dispositivo. Não, sobe um pouquinho. Obrigado. Diante do exposto e considerando que constam em todos os processos que estão ali inscritos, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Campus Energia SPE 1 Limitada, Campus Energia SPE 2 Limitada, Campus Energia SPE 3 Limitada, Campus Energia SPE 4 Limitada, Campus Energia SPE 5 Limitada, Campus Energia SPE 6 Limitada, Campus Energia SPE 7 Limitada, Campus Energia SPE 8 Limitada, Campus Energia SPE 9 Limitada, Campus Energia SPE 10 Limitada, Talismã Energia SPE 1 Limitada, Talismã Energia SPE 2 Limitada, Talismã Energia SPE 3 Limitada, Talismã Energia SPE 4 Limitada, Talismã Energia SPE 5 Limitada, Talismã Energia SPE 6 Limitada, Talismã Energia SPE 7 Limitada, Talismã Energia SPE 8 Limitada, Talismã Energia SPE 9 Limitada e Talismã Energia SPE 10 Limitada. Em face do despacho número 2551, de 26 de agosto de 2025, para, então, no mérito, negar provimento ao voto. Em discussão a matéria? Em votação? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas listadas no dispositivo do voto do eminente relator, em face do despacho 2551 de 2025, que indeferiu o pedido de postergação do prazo de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Campo 1 a 20, localizadas no município de Santa Rita de Cássia, estado da Bahia, indeferiu o pedido de postergação da data limite para usufruto do desconto aplicado à tarifa de uso dos sistemas de transmissão e à tarifa de uso dos sistemas de distribuição, e indeferiu o pedido de recomposição do prazo de vigência das outorgas de autorização das UFVs Campus 1 a 20. Bem, esse é o último item da pauta de hoje. Eu desejo um bom resto de dia a todos e a todas. Muito obrigado pela participação nesta reunião pública. Até a próxima reunião pública aqui na ANEEL. Muito obrigado.